Boa noite a todos. A gente vai dar continuidade, então, continuar falando sobre os métodos de fornecimento de oxigênio para o RN. A gente vai falar sobre oxiúde ou capacete, né? Que é um dos métodos de fornecimento de oxigênio para esse RN. O que é, né, o oxiúde ou capacete? Capacete ou halo em que o recém-nascido recebe o ar aquecido e umidificado, permitindo uma administração contínua com flutuações mínimas nos níveis de oxigênio. Então, esse halo ele vai receber, né, o ar aquecido e umidificado já através dos filtros que vai estar ligado na rede de oxigênio e ar comprimido. No entanto, é necessário que o RN mantenha os níveis de saturação de O2 estáveis e com estresse respiratório mínimo ou moderado. Então, ele não pode estar com muita queda de saturação, abaixo de 70%. Então, aí já requer outro método de fornecimento de oxigênio. Então, ele tem que estar saturando entre 70% e 90%, né, de saturação de oxigênio. Então, o dispositivo halo ou capacete, né, é um dispositivo de acrílico colocado sobre a cabeça do RN, contendo uma entrada para a mistura de ar comprimido e oxigênio. Então, através da rede, ele vai realizar a mistura desse oxigênio e desse ar comprimido e vai realizar, então, o aquecimento e umidificar, então, esse ar comprimido e esse oxigênio para que esse RN esteja recebendo corretamente. Então eu vou iniciar, né, com 10 litros totais. Então, desses 10 litros totais serão 5 de oxigênio e 5 de ar comprimido, para que realize corretamente, então, essa eficácia de oxigênio para esse paciente. Então, quais são as indicações? O RN com drive respiratório próprio, então ele está respirando por si, ele realiza a própria troca gasosa, porém não é eficaz 100%, né? Então ele vai necessitar apenas de oxigênio suplementar, então eu só vou dar um suplemento de oxigênio para esse paciente para que ele consiga saturar 100%. Então, essa saturação de oxigênio tem que ser menor que 90%, né? E pressão arterial de oxigênio menor que 50 milímetros de mercúrio, né? Com estresse respiratório mínimo. Então, ele não pode estar saturando muito abaixo que 70%, né? Por ser RN, então tem que tomar esse devido cuidado. Então, se ele puder saturar maior que 90, para mim é ótimo, porque aí eu não preciso aumentar esse drive respiratório desse paciente. Então, essa quantidade de suplemento será suficiente. Então, se ele saturar até 90%, eu já coloco então esse capacete para que eu tenha dando, né, suplemento de oxigênio para esse paciente, para que ele não entre em sofrimento respiratório, um estresse grande de respiratório. Então, o mínimo possível. Então, chegou a 90%, eu já comunico o médico e já instalo, então, esse capacete ou o oxiúde, né? Para que realize esse complemento de oxigênio, então. RN que requerem oxigênio suplementar de no mínimo 60%. Então, esse mínimo de 60% significa que eu tenho que tomar esse devido cuidado para que eu não, esse paciente não tenha entrado muito em sofrimento respiratório, né? Porque a partir do momento que ele começa a saturar abaixo de 70%, né, ele entra em sofrimento respiratório grave. Então, esse pode ter uma parada cardiorrespiratória brusca, né? Então, tem que tomar esse devido cuidado. Então, saturou até 90%, eu já começo a ficar de orelha em pé. Eu já começo a comunicar e já vou preparando o material para colocar esse paciente em oxigênio suplementar. Desmame da oxigenoterapia. Então, esse paciente está em intubação orotraqueal,
Então eu vou realizar esse desmame através do capacete. Então eu extubo esse paciente e coloco ele nesse capacete para que ele continue recebendo esse oxigênio suplementar, porém não entre em sofrimento respiratório. Então isso é um dos métodos utilizados para desmame de intubação orotraqueal, desmame da ventilação mecânica. As contraindicações. Necessidade de suporte ventilatório com outro método. Então, se esse paciente está precisando de intubação orotraqueal, eu não vou colocar ele no Oxywood, eu vou direto intubá-lo, porque esse paciente pode entrar numa parada cardiorrespiratória, posso perder esse RN. Então, isso não é indicado. Complicações, né? As complicações estão relacionadas ao uso de oxigênio suplementar, como displasia broncopulmonar e retinopatia da prematuridade. Essa displasia broncopulmonar é uma doença pulmonar crônica com características clínicas radiológicas e histológicas próprias, né? Acomete em geral os recém-nascidos prematuros submetidos à oxigenoterapia e ventilação mecânica nos primeiros dias de vida. Então, que são as infecções pulmonares, né? E o acúmulo de líquidos. Então, aí a gente não indica, né, o Oxywood porque esse pulmão vai ter mais líquido do que ar. Então, essa oxigenação vai ser ineficaz. Então, a retinopatia da prematuridade nada mais é do que o descolamento da retina, né, ou perca total da visão. Então, tem que tomar esse cuidado também, porque isso pode ser uma complicação, né, pelo uso do Oxywood ou capacete. Então, os cuidados de enfermagem, né, para aplicação, né, colocar o Oxywood nesse paciente. Escolher o Oxywood do tamanho adequado para o RN. Então, eu tenho que escolher aquele que fica não apertado, também não muito largo. É igual um colar cervical, você tem que escolher do tamanho ideal para o paciente. Posicionar a cabeça do RN dentro do capacete. Então, para ele receber essa oxigenação correta, tem que estar total dentro desse capacete, né? Para que ele receba esse ar umidificado e tratado corretamente. Manter livre o espaço entre o pescoço e o capacete para permitir a saída de CO2. Então, é por isso que não pode ficar muito apertado, porque ele tem que ter essa saída, né? Essa troca gasosa. Ajustar a frequência de inspiração de O2, né? A fração inspirada de oxigênio, de acordo com a saturação de oxigênio desse paciente. Então, se ele está saturando 100%, eu não preciso aumentar muito essa frequência de inalação de oxigênio para que eu não cause também né, algum dano a esse pulmão desse paciente. Manter vias aéreas pérvias, então limpas, sem sujidade, sem alguma obstrução. Ajustar o fluxo de O2 de acordo com o tamanho do capacete. Então, vai estar tudo explicado certinho, vocês recebem um treinamento antes, né? Mas é importante vocês saberem de todos esses cuidados, né, com o capacete, antes da instalação nesse paciente. Então, as referências bibliográficas eu utilizei a apostila do curso e as imagens através do Google Acadêmico. Então, boa noite a todos e boa aula. Dúvidas estarei à disposição.